Quando me perguntam assim, qual foi seu maior aprendizado? Eu digo que é aprender a errar. Porque ninguém te cria para errar. Esse processo de luta interna mesmo, de será que eu vou mesmo? Será que eu aposto nisso? Será que eu levo jeito para isso? E aí, como que foi quando você começou a fazer o podcast? Assim, teve mulheres que se identificaram com você, que te procuraram pra... Nossa, eu tenho vontade de fazer isso. Porque existe um certo, né? Quem faz isso normalmente é homem, um certo preconceito. Assim, como que foi isso, esse processo? Que eu estava sendo nomeada como LinkedIn Top Voice. Quanto mais você erra, mais coisas novas você está fazendo e mais conteúdo você está conhecendo. E se aparecer o log de erro, você vai conseguir resolver. E qual que é o propósito da Simara? Eu acho que eu volto para aquela frase, aprender a ler para ensinar meus camaradas. Bem-vindos a mais um Stormia Talks, diretamente aqui do auditório da Seguros Unimed, durante a semana I9, a semana de inovação da Unimed. Estamos aqui do meu lado, Gabi Doro. Oi, gente, é um prazer estar aqui, mais uma vez agora num cenário diferente e com uma entrevistada maravilhosa que eu vou deixar o Doug contar. Gabi de Ouro? Gabi de Ouro. Só porque o Doug não fez a piada, o Doug fez. Fábio Nogue, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, pessoal, muito bom estar aqui novamente. Terceiro dia de 9, muita coisa pela frente ainda. Muito bom, Nogue, o pai do Stormia, né? Fábio Nogue, o pai. E do nosso lado aqui, Simara Conceição. Ela é LinkedIn Top Voice em tecnologia e inovação. Então, assim, não tem como a gente falar de inovação não trazer um Top Voice na semana de inovação. Ela é desenvolvedora de software na TW, na ThoughtWorks. Bem-vinda, Simara, tudo bem? Fora o podcast, né? Ela é podcaster também. Vamos falar disso tudo. Vamos. Oba, gente, obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, porque eu amo falar de inovação, né? Então, vamos embora pro papo. Show demais. Simara, você fez uma transição de carreira. Vamos começar por aí, contando um pouco da sua história. Me fala como que você começou a carreira e depois falou, cara, vou para programação, vou entrar em desenvolvimento de software, programação. Me fala como foi isso. Falo. Eu acho que para a gente falar... A gente pode voltar numa pergunta que a gente sempre escuta quando a gente é criança, né? O que é que você quer ser quando crescer? Primeiro que eu acho muito problemática essa pergunta, porque aos 17 anos, que é mais ou menos a idade que a gente vai para a universidade, a gente não tem certeza do que a gente quer, a gente nem conhece nada ainda, né? E eu me fiz muito essa pergunta. Eu sempre tive um referencial que foram as mulheres da minha vida, minha mãe, minha avó, minha tia, minha bisavó. E todas elas são mulheres domésticas, né? Então, esse era o referencial que eu tinha. E aí, quando eu era criança, o que eu ouvia era: você vai ser o que eu não fui, você vai ter o que eu não tive. Então, eu não fazia ideia do que era isso. Já nasceu com pressão, né? E eu não fazia ideia do que era isso. O que eu vou ser, né? Era uma pergunta muito forte para mim. Mas eu sabia que ia ser uma coisa grande. Não fazia ideia do que era. E aí, aos 17 anos, foi o momento que eu saí da escola. Eu sou do interior de Alagoinhas, que chama minha cidade, na Bahia. Uhum. E fui para Salvador para fazer curso pré-vestibular e eu queria fazer Direito, que era assim a referência do que é ser uma pessoa bem-sucedida na época. Vou fazer Direito. Fiquei 2 anos estudando para entrar na Federal da Bahia, que é a UFBA. Tomei pau aos 2 anos, fiquei meio triste e falei, não. Vou-me embora morar com a minha mãe, que estava no Rio de Janeiro. Fui morar com os meus pais nessa época. E eu falava assim, cara, meu primeiro emprego foi num call center. Porque eu estudava para pagar o cursinho pré-vestibular enquanto eu estive em Salvador. E eu sempre fui muito comunicativa. E eu pensei, cara, o que eu posso fazer que tenha a ver com comunicação, que tenha a ver com aproveitar melhor... Aí, você já tinha desencanado do direito. Já tinha desencanado. Estava explorando a vida. Exatamente. Porque eu pensei assim, cara, a vida está começando, mas eu tenho habilidades que eu posso valorizar em mim. E eu sei que é a comunicação. Eu sempre soube, desde criança. Eu sou comunicativa. Na escola, quem apresentava os trabalhos era eu, sabe? O grupinho sempre falava, a Simara fala. Então, eu sempre soube disso. Eu falei, é isso, eu vou fazer alguma coisa que tenha a ver com comunicação e com o que eu conheci do que era trabalho no call center, né? Então, eu pensei no marketing ou administração. Foi minha primeira formação, foi marketing.
E de lá pra cá, muita coisa mudou, né? Nessa coisa de desbravar essa coisa grande que seria a minha carreira. Já fui empreendedora, já tentei criar startup, já quebrei startup, já fui compradora de materiais elétricos de construção. E, por fim, eu tive uma agência de marketing. Isso agora eu já estou aqui em, 2015. E tive uma pequena urgência de marketing, porque era eu sozinha, entregava resultado de marketing digital para empresas de negócios sociais. E, nesse momento, com o marketing digital, eu comecei a conhecer de programação. Então, a primeira vez que eu ouvi falar em back-end, front-end, foi em 2013, mais ou menos, na época de startup. Mas ninguém me falou que eu podia ser programadora. Eu não me via enquanto programadora. Eu não tinha esse referencial. Eu sabia que eu era boa de comunicação, então bora lá. 2015, eu comecei a... eu fazia landing page, eu fazia e-mail marketing. Eu pensei, cara, é legal conhecer as ferramentas, é legal entender como as coisas funcionam por debaixo dos panos. E tinha muito também o crescimento do SEO na época. Falei, preciso aprender esse troço. Para quem não sabe o que é SEO, Search Engine Optimization, que é o quê? É você preparar seus textos, principalmente, para você ficar ranqueado melhor, principalmente no Google. Então, quando você faz pesquisa e acha alguma coisa que você está procurando mais fácil, SEO tem parte importantíssima nisso. Exatamente. E não é uma coisa fácil de aprender. Cada vez mais difícil, né? Exato. Quanto mais gente sobe o conteúdo, mais difícil fica. Exatamente. Era isso que eu pensava, cara. Eu preciso saber mais de tecnologia, de inovação, para eu entregar melhores resultados de marketing. E começou assim, uma curiosidade, uma necessidade. E quando eu vi, eu estava imersa nesse mundo, fazendo bootcamps, aprendendo a programar e pensando, por que não fazer um aplicativo, né? É um sonho inocente. E mergulhando cada vez mais. Então, em 2019, eu comecei a fazer muito bootcamp ao longo do ano inteiro. Acho que eu fiz uns 4 bootcamps. Me mudei para São Paulo, inclusive, por causa disso, porque eram bootcamps presenciais, mas ainda na área de marketing. E nunca tinha pensado assim, vou largar minha carreira no marketing para ser programadora. Mas chegou 2020, chegou pandemia, chegou insegurança. Eu não era uma empreendedora que ganhou uma herança e criou uma empresa. Era uma urgência, eu era MEI. Então, assim, eu precisava ter uma segurança psicológica de que eu precisava ter uma reserva financeira, eu precisava ter um plano de saúde, porque eu não tinha. E eu estava amedrontada com a pandemia. E foi aí que nasceu o Quero Ser Dev, que é o desejo genuíno de ser dev, de ser pessoa desenvolvedora. E o Quero Ser Dev é o quê? É um podcast, nasceu como um podcast, mas acabou virando uma comunidade de pessoas iniciantes que querem se tornar pessoas desenvolvedoras de software. Mas ele surgiu enquanto você estava nessa jornada, Exato. quando você tomou a decisão? Exatamente. Surgiu em março de 2020, porque eu falei assim, eu já estudo programação, é uma carta na manga, então por que não usar essa carta na manga nesse momento difícil, sabe? Então, eu me organizei financeiramente ao longo do ano de 2020, continuei estudando, e de outubro, mais ou menos, a dezembro de 2020, eu só fiquei estudando e aplicando para o processo seletivo. E foi nesse momento que eu entrei na ThoughtWorks. Eu vou falar uma coisa, mas eu não tenho lugar de fala, tá? Só para... Então, se eu estiver falando besteira, me corrijam. Mas eu imagino que, quando você ingressou no curso, é um curso que tem maioria masculina, né? E aí, como que foi quando você começou a fazer o podcast? Assim, teve mulheres que se identificaram com você, que te procuraram para... Nossa, eu tenho vontade de fazer isso. Porque existe um certo, né? Quem faz isso normalmente é homem, um certo preconceito. Assim, como que foi isso, esse processo? Primeiro, você tem lugar de fala, sim. Ora, bolas. Acontece muito isso. Quando a gente fala de sonhar, quando a gente fala de ter uma carreira, de ser bem-sucedida, a gente olha as referências na área de tecnologia e a gente vê a maioria sendo um padrão, um homem branco, cis, e a gente acaba tendo poucas referências, né? Por algum motivo, porque antes, né, as pessoas que foram inovadoras ao longo das inovações que aconteceram foram mulheres. Né? Quem inventou o primeiro algoritmo, soluções como
GPS, internet, a maioria das tecnologias que foram inovadoras, né, que são inovadoras ao longo do tempo, foram mulheres que descobriram, né, e que criaram com seus times. Isso é uma coisa pouco divulgada, inclusive. Exatamente. Né? Você tem a Ada Lovelace, que foi reconhecida 100 anos depois dos feitos que ela fez, que foi o primeiro algoritmo. Então, é desse lugar que a gente está falando, é dessa área que a gente está falando. Então, quando a gente vê alguém que se parece com a gente, né, a gente tem hoje 57% da população brasileira preta. A gente tem hoje 26% da população mulheres pretas. Então, quando você vê uma pessoa que é a maioria da sociedade, mas que é minorizada e marginalizada no mercado de trabalho, como eu falei, eu venho de uma família de domésticas. Essa é a referência. É esse lugar que a sociedade coloca a gente. Sabe? Não digo de uma forma de não ser grata, porque eu sou muito grata, porque minha família conseguiu fazer e esse interesse que elas plantaram em mim e em ir além. Eu sou muito grata por isso, mas é muito importante saber que é um momento de quebrar ciclos. Então, as pessoas me veem assim. E eu digo, cara, não fui eu que quebrei o ciclo. Foi minha mãe quando ela me disse isso. Ó, você vai ser o que eu não fui, você vai ter o que eu não tive. Foi ela que quebrou o ciclo quando ela conseguiu bolsa de estudo em colégio particular. Eu estudei em colégio particular minha vida inteira por causa disso, porque ela conseguiu bolsas. Eu tive acesso a um computador nessa escola, porque era particular, então tinha computador. Sabe? Então, ela quebrou esse ciclo e eu estou só cumprindo e fazendo com que as próximas gerações elas entendam que tem um lugar, sim, para elas na tecnologia, onde elas quiserem, em papéis de intelectualidade, em papéis de boa remuneração. Sabe? Então, é mais ou menos desse lugar que a gente está falando. E, com certeza, além do papel de ser mulher na tecnologia, pessoas negras também foram as maiores pessoas inovadoras, sabe? Eu fiz uma palestra recentemente falando sobre isso e eu fiquei besta. Eu amo jogar videogame. E, assim, uma das pessoas que criou a possibilidade de ter um console de videogame em casa foi uma pessoa preta, sabe? Então, coisas assim, que a gente acaba descobrindo como a gente vai conhecendo e entendendo, não, dá para ter referências. Então, sim, eu recebo muita mensagem de pessoas que se identificam e que não... Hoje mesmo eu recebi ela dizendo assim, é possível, sim, sabe? É bem legal essa história. Imagino que isso deve ser mais gratificante do que qualquer outra coisa, né? É o que paga, assim, para mim é o que mais conta. É uma forma de realmente deixar um legado. Eu sempre, em todos os cursos que eu fiz, todos eram bootcamps em ONGs, né? A maioria. Se não era bootcamp em ONG, eu ganhava bolsa de bootcamps. E tudo que eu tinha que fazer um pitch, né? Eu tinha que gravar um videozinho para me candidatar, para poder ganhar essa vaga. E eu sempre colocava em todos os meus vídeos, né, uma frase da música Yaya Macemba, que é vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E é muito isso, eu tenho aprendido e tenho compartilhado que eu aprendo, assim eu cresço mais e assim a gente vai mudando pouco a pouco a estrutura da sociedade, sabe? Eu fiquei sabendo que você já formou na área de programação mais de 500 mulheres, é isso? É isso mesmo, eu acho que já perdi até a conta, pode ter sido mais, viu? Durante esse momento que eu estava estudando para ser programadora, eu pensava assim, cara, eu não sei tudo ainda. Eu não vou poder ensinar uma coisa que eu não sei, mas eu sei dar os passos iniciais. E muita gente não sabe ainda. Não sabe o que é uma linguagem de programação, não sabe o que é lógica de programação, que eram passos que eu já tinha caminhado. Então, as ONGs que eu fui estudante me convidaram para ser professora. E eu fui morrendo de medo. Tem até um episódio no podcast que era o CDEV que eu falo, virei professora. Então, eu conto o quanto eu estava com medo, o quanto eu estava receosa, né? Porque é muito compromisso. É a carreira de outras pessoas que estavam ali na minha mão para dizer assim, olha, eu gosto até que me chamem de facilitadora e não de professora, porque eu vou facilitar o seu entendimento. Eu vou estar aqui para te apoiar enquanto você aprende a aprender. Eu falava muito sobre isso, sabe? E foi um momento assim lindo da minha carreira, porque eu aprendi muito, eu tenho muita responsabilidade. Então, eu estudava muito para conseguir passar para outra pessoa. E foi assim que várias vezes a minha ficha caía. Nossa, aprendi mais, né? Esse conteúdo. Exatamente. Aprende até mais. Quando você ensina, você fixa o que você está aprendendo e você pensa de um jeito de passar o que você aprendeu melhor para aquela pessoa. Eu, principalmente, quando estou ensinando outra pessoa, eu falo, pô, é muito legal. Não é só aquela pessoa que está aprendendo. Eu estou aprendendo mais do que eu estava aprendendo antes sozinho, né? E as trocas, também, né? É isso que eu ia falar. Acho que não tem nada mais gratificante de você ver
alguém se desenvolvendo e fazendo algo que você ensinou para ela, né? Às vezes a gente até esquece disso, mas aquela pessoa nunca vai esquecer. Então, acho que isso é E não algo vai que não tem mesmo, preço não nessa vai. vida, né? E vou te falar, eu tinha que. Às vezes, as aulas que eu dava eram de finais de módulo. Tipo, conforme eu fui aprendendo mais, já estava trabalhando. Então, antes eu dava só aula de lógica e o início de JavaScript. Depois, eu comecei a dar aula de Node.js, que é mais avançado, e de React.js, que também é mais avançado. E aí, as minhas alunas fazendo projetos melhores do que eu fazia. E eu ficava apaixonada, porque eu estimulava isso nelas, de, não, bora lá, tem esse conceito aqui, mas você precisa aprender a pesquisar, você precisa aprender a ir além, a se questionar e a ser crítica no seu momento de aprendizado. E elas iam além. E eu, quando eu ia corrigir os projetos finais, eu ficava, meu Deus, eu ajudei a construir isso tudo, sabe? Eu ficava muito feliz. Agora, Simara, você comentou desse processo de transmissão de conhecimento na parte técnica, né? Mas muito desse processo a pessoa que está no momento de transição de carreira, eu acho que tem muitas lutas. Então, tanto a conversa que você tem com você mesmo, né? E aí você pode falar um pouquinho da sua experiência e como que você também vê esse processo, porque a pessoa está num momento de fragilidade, de vulnerabilidade, né? E como que é esse papel também que você exercia, né, nesse processo de luta interna mesmo, de será que eu vou mesmo? Será que eu aposto nisso? Será que eu levo jeito para isso? Conta um pouquinho aí da sua experiência. Conto. Quando me perguntam assim, qual foi seu maior aprendizado? Eu digo que é aprender a errar. Porque ninguém te cria para errar. Vai lá, minha filha, erre tudo que você puder, a vida é sua, erre muito. E aprender a programar é aprender a errar. Quanto mais você erra, mais coisas novas você está fazendo e mais conteúdo você está conhecendo. E se aparecer o log de erro, você vai conseguir resolver. Então, é importante aprender a errar e a não levar isso como algo problemático, porque eu pensava assim, cara, eu morria de medo dos erros que apareciam. Quando eu travava, o meu computador parava, ai, meu Deus. Literalmente, eu chorava, eu morria de medo. Então, é muito isso, é um processo que você vem assim, ninguém disse que você seria programadora. Você olha para o lado, você não vê pessoas parecidas com você. Você está vulnerável, você está lidando com coisas que são complexas, porque se fosse fácil, não estava aí cheio de vaga, apesar do momento estar complicado, né? Não vamos entrar agora nisso, mas ainda assim tem vagas comparado com outras áreas. Então, não é que seja fácil, mas é real e é possível. E essa luta interna é muito, muito real, sabe? Eu passei muito por isso, eu me preparei financeiramente e psicologicamente. Você lembra que eu falei isso? Então, eu comecei a fazer terapia. E sempre que eu posso indicar para as outras pessoas, façam. Busquem apoio, busquem suas redes de apoio, porque não é um momento fácil. É você lidar com suas fragilidades, é você pensar, nossa, eu fiquei de outubro a dezembro só estudando e aplicando para vaga porque eu me preparei para isso. Tem gente que tem filho, que precisa cuidar do filho. Tem gente que não pode largar o emprego, tem menos tempo de estudar, menos tempo de fazer processo seletivo. Tem gente... No Brasil, só 1% das pessoas falam inglês fluentemente. Então, você já entra num filtro para várias empresas se você não consegue vagas. Então, eu tive a oportunidade de fazer essas entrevistas, de aprender durante os processos seletivos. E foram momentos difíceis, porque eu recebi mais de 24 nãos. E é muito difícil receber nãos. É muito difícil, sabe? Antes de conseguir minha vaga na TOTOX, foram mais de 20 nãos, muito mais. E eu lembro que eu escrevia muito no LinkedIn nessa época, né? Eu contava no podcast, convidava outras pessoas que já estavam no mercado, pessoas diversas, para mostrar que tinha gente diversa na tecnologia e que há espaço, sim, para todas as pessoas. E eu lembro que eu levava esses anseios, essas dúvidas, tanto que o podcast nasceu assim, a dor e a delícia de se tornar uma pessoa desenvolvedora de software, né? Então, eu falava das dores e falava das delícias também, porque, ao mesmo passo que é muito difícil ver o erro na tela, é muito incrível você resolver aquele erro. É uma sensação maravilhosa. Essa é uma coisa boa da programação, né? Porque nem toda área e toda todo trabalho te dá esse feedback na tela, né? Errei. Né? A programação te fala, não, deu erro aqui, ó. Sim. Vou Joga corrigir. na sua cara, né? Literalmente. Tá na sua cara, deu erro. E como que você faz? Surgiu um erro. Você para,
Qual que é o seu processo? Vai pesquisar, liga para alguém, vai para a comunidade de apoio, como que é? Pronto. Já foram vários processos diferentes. Primeiro eu chorava. Depois que a terapia te ajudou, você parou de chorar. Depois eu fui nesse processo de autoconhecimento, que foi me ajudando com essa luta interna. E aí, agora, eu respiro antes, entendo como é que eu tô naquele momento, né? Tipo, eu tô legal agora para tentar entender esse problema? Então, você vai do que chama de depurar código, né? Então, você vai entender, esse problema é um problema de lógica, esse problema é um problema de, sei lá, eu escrevi errado alguma coisa que a gente chama de sintaxe, porque, na maioria das vezes, é só uma vírgula, um ponto que você esqueceu, tá? Na maioria das vezes, é isso. E você está tão envolvida com aquele problema que você não consegue ver de uma forma muito, muito rápida, digamos assim, né? Então, eu tento entender, de fato, de onde é a origem daquele problema, vou depurar código. Tem um apoio de uma cultura, né, que a gente traz muito na empresa, que é a cultura de qualidade. Então, eu tenho um apoio dos testes. Então, eu consigo entender de uma forma melhor. Uma vez que eu tentei de várias formas, eu não posso prejudicar também o andamento do time, o andamento da sprint, o andamento das entregas. Eu vou pedir apoio, sabe? Vou pedir apoio para a minha liderança, para os meus pares. E a gente trabalha muito em par também, então dá para pedir esse apoio, essa ajuda. Documentações. Outra pessoa já passou pelo mesmo problema que você passa, então é muito legal pesquisar. Vou nas pesquisas internas da nossa ferramenta que a gente usa de conversa, e eu já vi várias vezes erros antigos assim que apareceram, e quando eu ia pesquisar, eu via, estava lá a solução, sabe? E aí, quando você fala de estudar, você pode ir para Stack Overflow, você pode usar agora inteligência artificial para te ajudar nesse processo de, não de você copiar e colar, mas de você entender, alguém já passou pelo mesmo problema? Eu posso extrair daí uma saída e ir desenvolvendo, adaptando para o meu contexto? Eu acho que são caminhos assim legais de fazer. E sempre que for pedir ajuda, já vem com relatório. Ó, tentei tal coisa, tentei tal coisa. E, às vezes, quando você vai explicar para alguém, a resposta já estava na sua mão. Aí você, entendi. Eu queria voltar um pouquinho num ponto que me chamou um pouco a atenção, que você falou que quando você tinha sua urgência, você atendia muitas ONGs, né? E aí, depois, você entra nesse processo também na área de desenvolvimento, de ajudar pessoas de ONGs. E tem uma coisa muito legal no seu LinkedIn que me chamou a atenção, que você fala isso, que você formou mais de 500 mulheres com a visão de diminuir essa desigualdade. E aí, como que é para você esse processo de ensinar para essas pessoas que nem sempre têm acesso às melhores ferramentas, né? Porque imagino que sejam pessoas de classes sociais mais baixas e tal. Como que foi esse processo, assim, para você? Ele começa dentro de casa, né? Ele começa quando meu computador era de 2013 e eu fui estudar programação, fui aprender React e o computador dava pau. Então, começa com a minha prima, que a gente foi criada juntas, e quando eu incentivei ela a estudar programação, ela começou a estudar pelo celular, porque ela não tinha um computador ainda. Então, a gente tem falta de possibilidades, falta de acesso de ferramenta, mas também existe uma possibilidade que a gente pergunta para algumas pessoas o que é a internet, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, ela vai achar que a internet é uma rede social que ela usa. Sabe? Ela vai achar que você pode usar, mas nunca você está no lugar de pessoa que cria tecnologias, mas de quem usa tecnologias, né? Então, parte muito desse lugar também, quando a gente tem acesso ao mínimo do que é importante para criar uma carreira, uma profissão como de pessoa desenvolvedora, é muito importante falar isso também. Olha, agora você tem todas as ferramentas. Comece com o que você tem, sabe? Porque você vai conseguir as brechas. É um problema estrutural, é social, sabe? O que a gente está fazendo é encontrar as brechas realmente. Foi isso que eu encontrei. E são essas brechas que eu estou aproveitando. Infelizmente, é assim. A gente não tem como mudar tudo isso da noite para o dia. São anos, né? São anos, né? Eu estou colhendo agora que começou lá atrás. Então, quando a gente encontra essas brechas, por exemplo, tem um... esqueci o nome da escola. Esqueci o nome da escola agora. Mas é uma escola de tecnologia para pessoas de comunidades. E essa escola, ela envia computador, ela coloca internet para a pessoa, ela ensina inglês, ela ensina primeiros passos na programação.
Eu vou olhar o nome dessa escola, porque é importante a gente falar. As ONGs Legal. que eu estudei, a mesma coisa. As pessoas que não podiam pagar a internet, elas ajudavam. Era presencial. Tudo em São Paulo, ou Isso. Brasil? São Paulo. Essa empresa, ela atua no Brasil inteiro. Ah, legal. Agora, as ONGs estão atuando no Brasil inteiro também. Né? Então, algumas você consegue esse apoio. Né? Algumas. Outras não. Outras você tem esse filtro mesmo de que se você não tiver o computador, você não vai conseguir. Eu vi amigas de Alagoinhas que precisou pedir emprestado para começar o curso, depois se virou e conseguiu um computador, sabe? Então, é sempre assim. Eu vou olhar aqui o nome, mas se quiser ir falando outra coisa... Eu ia falar da... Ô, Nogue, quer puxar? Acho que você quer puxar do inteligência artificial, né? Não, eu ia perguntar, na verdade, antes disso, até como a Simara estava comentando, né? Todo esse papel e usando essa habilidade de comunicação e tudo mais, você vem se posicionando nas redes sociais, criou podcast e aí por diante, e você foi reconhecida como LinkedIn Top Voice. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse processo e o que mudou para a Simara depois de ser reconhecida como Top Voice. Gente, achei aqui o nome, é o primeiro. Programadores do Amanhã. Procurem saber, Que legal. porque precisam de apoio também. Excelente. É muito maravilhoso. Então, tá atendendo o Brasil inteiro, manda computador para a pessoa, bota internet, ensina inglês. E ele falou assim, o CEO dessa empresa falou assim, que a maior dor das pessoas que entram são pessoas jovens de periferia, né? A maior dor dessas pessoas e tem apoio psicológico também. A maior dor que essas pessoas falam é que elas não se sentem úteis na sociedade. E é isso que ele ensina ao longo do curso, que elas são úteis sim, que elas podem sim. Repete o nome. Programadores do Amanhã. Se vocês estão ouvindo, estão convidados para o podcast. Sim. Legal, eu posso conectar vocês. Pois é. Legal. Bom demais. Posso conectar. Conecta sim, a gente E vai às vezes- fazer um esforço aqui para chamar eles. Fora isso, dar voz para eles também, né? Sim, Com certeza. tem Programaria, Reprograma, Preta Lab, Movimento Black Money, que são as instituições nas quais eu já colaborei, já fui estudante. Legal. Com a Nina Silva, né? A Nina Silva que eu conheço. Nina e a madrinha, meu Que Deus do céu. legal. Foi uma mulher que eu vi. Ela me levou no trabalho dela, que era na Totox. Ela falou assim, eu estava em São Paulo para um evento, ela falou assim, Simara, vem conhecer o escritório que eu trabalho. E foi a primeira vez que eu pisei no escritório da ThoughtWorks e eu não fazia ideia que essa empresa existia. Então, a partir daquele momento, eu passei a saber que existia e que tinha uma mulher preta liderança lá dentro. Então, eu falei, pô, eu posso me ver nesse lugar também. Sabe a importância da referência? E é legal a gente falar disso também, porque às vezes muita gente tem ali 2 computadores, deixa um largado e pode estar ajudando outras sim, pessoas, né? Sim. Total. Mas deixa eu responder Top Voice. sobre como foi ser LinkedIn Top Voice. Primeiro, às vezes, quando eu me apresento, eu nem falo que eu sou LinkedIn Top Voice, porque às vezes a ficha não cai. Eu fui nomeada em dezembro do ano passado, gente. É quase um ano. Como foi quando você descobriu, assim? Eles me mandaram um e-mail falando que pelas minhas contribuições no LinkedIn, o trabalho que eu faço, que eu estava sendo nomeada como LinkedIn Top Voice. E me convidaram para participar de uma live para falar sobre inteligência artificial, né, impactos na sociedade. E eu fiquei assim, primeiro foi aquele choque, é sério. Mas depois eu entendi, cara, é só mais um reconhecimento desse trabalho, sabe? Não é por mim, é por todas as pessoas que estão sendo ajudadas e todos os feedbacks que eu recebo. Então, faz muito sentido, sabe? Fora a representatividade, né? Mais uma vez a gente fala disso. Então, o que mudou é que muito mais pessoas estão me convidando, né, para palestra, para evento, para podcasts. As oportunidades aumentam, assim, de você estar em lugares que você não esteve antes. Então, esse ano eu fiz muita palestra. E ser remunerada por isso, porque também é um trabalho, sabe? E eu fiquei muito feliz em ver mais essa possibilidade de carreira para mim. E aí, esse reconhecimento, né? Quando eu vou nos podcasts, ou as pessoas que me acompanham, parabenizando. Mudou muita coisa, assim, nesse sentido, mas a ficha ainda vai caindo aos poucos. Qual que é o propósito da Simara? Eu acho que eu volto para aquela frase, aprender a ler para ensinar meus camaradas. Porque a educação mudou tudo para mim. E eu sei que ela pode ajudar a gente transformar a sociedade que a gente vive, sabe? Então, esse é meu maior propósito. Depois que você recebeu essa nomeação de Top Voice, né?
eu acho que chegou muita gente nova, né, para você. E como que foi esse momento? Assim, você sentiu aquele peso de responsabilidade? Nossa, eu tenho que entregar mais conteúdo para essas pessoas. Como que é seu processo assim de desenvolvimento de conteúdo? É algo muito natural ou você assim planeja, tipo, eu preciso falar disso, eu preciso falar daquilo? Pronto, são ciclos. Como eu venho do marketing digital, Já veio com aprendizado, já. né? A coisa que eu mais escuto do meu psicólogo é: por que você não faz pela sua marca pessoal o que você faz pelas marcas das outras pessoas? É o questionamento que eu mais tenho. Do psicólogo e de uma amiga minha próxima, que é amiga de infância, e que ela é psicopedagoga, e ela fala muito isso para mim, né? E a reflexão que eu tenho é o medo de ser rejeitada, sabe? Nossa, será que realmente tem relevância? Por mais que as pessoas me mandem mensagem, me deem feedbacks, às vezes eu me questiono, sabe? Mas você se questiona por você ou pelo conteúdo? Por mim, porque grupos minorizados são grupos que vão ter momentos de síndrome do impostor. Porque a sociedade diz o tempo inteiro que não é o nosso lugar. A estrutura diz o tempo inteiro que não é o nosso lugar. Então, a gente vai se questionar o tempo todo. Então, eu tenho A gente já cresce acreditando nisso, né? Já. Então, é uma luta diária que você tem que dizer: não, é meu lugar sim, eu pertenço a isso sim. Eu lembro que quando eu entrei na ThoughtWorks, eu entrei para um programa de pessoas iniciantes, né? Em janeiro de 2021, que era o ThoughtWorks University. E eu falei para a minha líder, eu falei assim para ela, eu falei: Ju, eu tô chorando na ligação já. Tô com muito medo, vocês vão descobrir que eu sou uma fraude, que eu não passei nesse processo nada, vocês vão me mandar embora. E ela: o que é isso? Não, esse lugar é seu sim. Aceita, vive isso, comemora, celebra. Que é a coisa do título, né? LinkedIn Top Voice, que eu não celebro porque eu fico: será? Não, vão descobrir que daqui a qualquer momento não, né? Não, sabe? Então, vão descobrir que erraram, que era outra. Muito esse lugar, sabe? Mas aí a ficha cai. Não, eu tenho um trabalho legal, sim. Tá ajudando, sim, as pessoas. Então, não, esse lugar é meu, sim, né? Então, eu tenho ciclos de criação de conteúdo. Geralmente, eu começo o ano muito empolgada, estratégica, com a planilha, meu Trello bonitinho. Crio todo dia. Super organizada. Organizada, criando ali com a linha editorial, uma coisa linda. E termina o ano. Até chegar julho. Segundo semestre, bicho, é o pânico. Chega julho, eu já estou exausta. Você já nem sabe mais o que planejou. Não tem mais o planejamento, eu já quero dar uma pausa. Aí eu faço isso porque desde 2021 eu estou nesse processo, né? Eu começo a ter, meu pescoço começa a travar. Aí eu coloco lá um post: gente, começou a pausa da influencer de vocês, da influenciadora local de vocês. Olha só, tem bastante conteúdo criado aí, vão maratonar. E eu vou criando com menos pressão. Então, recentemente eu palestrei no TDC Business e eles tinham um espaço para gravar podcast. Chamei 2 amigas que estavam lá e gravei 2 episódios. É o que está saindo aos poucos agora. Tô vindo aqui, então provavelmente eu vou fazer um story, vou falar sobre como foi essa experiência. Então, tem saído de uma forma mais orgânica, eu contando essas experiências. Compartilho sempre que eu estou aprendendo na faculdade, né? Porque, como eu estava falando, eu virei universitária aos 34 anos. Então, compartilho de uma forma mais orgânica o que eu estou passando, sabe? E eu acho legal você falar dessas dificuldades, desses momentos de pausa, porque a gente fala muito que a rede social traz essa pressão, né? De gente ser perfeito o tempo inteiro, de tudo ser lindo. E quando você faz isso, você coloca o público, assim, não que você não esteja, mas normalmente o público enxerga a gente num patamar um pouco maior, né? Então ele entende: poxa, eu também posso fazer isso, porque ela também sente pressão, ela também tem que parar. Então eu acho legal quando a gente traz esse lado de humanidade mesmo pro dia a dia na geração de conteúdo, né? Isso está cada vez mais presente nas redes sociais. Sim, e foi assim que o podcast nasceu, né? Eram as dores e as delícias. Então, nem todos os dias você vai ver a Simara da capa da foto que está no LinkedIn. Não é aquela Simara maquiada, não sei o quê. Gente, não é. A realidade não é aquela, tá? A realidade é essa aqui, a unha descascando, e ela aqui no podcast, ao vivo. Plena, né? Entendeu? Essa é a realidade. É a que tá cansada porque tem dupla jornada, porque trabalha 8 horas CLT e à noite estuda. E aí faz evento, faz palestra, dá aula. Essa é a realidade. Então, na maioria das vezes, eu vou estar cansada, entendeu? E
sem esse compromisso de pensar assim, nossa, descansar é um prêmio. Não, descansar, você vai descansar porque você tem que descansar, não é um prêmio. E às vezes eu me sentia culpada de descansar. Então agora não, não vou dizer que eu sou aquela que resolveu seus problemas de cansaço. Mentira, não é isso. Mas eu estou num caminho muito consciente de buscar esse equilíbrio, sabe? E acho que é uma aceitação, né? Porque se eu não estiver bem emocionalmente, psicologicamente, a gente não vai ter conteúdo legal para vocês. Então, eu sou humana, né? E você falou que você tem sido chamada para muitas palestras, né? E também falou que foi chamada para dar palestra de inteligência artificial logo que foi nomeada. A gente está com esse assunto muito em alta, né? Então, eu queria que você contasse um pouco do que você traz, de como você vê esse momento. Muito legal. A primeira coisa que eu gosto de falar é que a gente viu um boom das inteligências artificiais generativas no último ano. E isso mudou a dinâmica da nossa sociedade. Então, não é hype. Muita gente fica falando, é só mais um hype, vai passar. Não, não é um hype. A gente está vivendo um momento de transformação digital mesmo. E o que eu percebo é, mais uma vez, as pessoas como usuárias e não pensando criticamente e nem pensando em como utilizar de uma forma responsável ou pensar em ser produtora dessas tecnologias para a gente mitigar, por exemplo, desigualdades que essas tecnologias podem trazer, sabe? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, do uso responsável, da gente, enquanto pessoas tecnologistas, o que a gente está ponderando em relação às regulações que já existem, mas para além da regulação, né? O que a gente pensa em ética quando a gente está utilizando essas ferramentas? E não é hype e não nasceu no último ano. Deu um boom das generativas no último ano, mas são conceitos muito antigos, né? A inteligência artificial os estudos acontecem há muitos anos. Então, a gente, enquanto pessoa tecnologista, tem que estar a par, a gente não pode ficar por fora dos entendimentos, dos conceitos, das possibilidades de aplicar no nosso dia a dia. A gente não pode ficar por fora achando que é só hype. Ao passo também que a gente não pode usar de forma irresponsável enquanto pessoas usuárias, né? Sem entender. Gente, vamos ler termos de privacidade, é importante, né? Vamos entender onde que a gente está pisando, onde é que a gente está se metendo, porque muita coisa não é transparente, né? Inclusive, transparência é um dos pontos que a gente tem que falar mais. Então, são pontos que eu gosto de trazer assim, sobre aspectos do que é impacto na sociedade. A gente, antes desse boom de inteligência artificial generativa, a gente teve muita coisa de reconhecimento facial também. E o quanto isso aumentou as desigualdades para grupos minorizados. A gente tem resultados de empréstimo pessoal, a gente tem resultados de processos seletivos, a gente tem decisões jurídicas de quem é preso ou de quem não é, de quem é acusado ou de quem não é, a partir de reconhecimento artificial, a partir de uso de tecnologias emergentes. Então, se a gente não... Você acha que elas melhoraram essa situação ou pioraram? Tem dos dois, mas com certeza aumentou as desigualdades para grupos minorizados. Quando você vai para as estatísticas, pessoas pretas são as mais impactadas negativamente. Entendeu? Pessoas, pelo lugar onde elas moram, elas são reprovadas em universidades, elas são reprovadas na hora de conseguir comprar um imóvel, por exemplo, pelo lugar de onde ela é. Você a tecnologia acaba acelerando, potencializando os nossos preconceitos. Exatamente. E a desigualdade, né? Exatamente. Aí tem um livro super interessante que é da Cat O'Neill. Obviamente, eu já esqueci o nome de novo. Vou olhar aqui para falar. Pode pegar a cola, não tem problema. Ainda bem que existe a internet, né? Ao mesmo tempo que acelera a desigualdade, também tem um potencial de balizar algumas coisas, né? Acelerar algumas coisas que você não tem acesso tanto à tecnologia. Eu uso muito de exemplo, por exemplo, a realidade virtual. Para as escolas e educação na escola. Tem muita escola que o cara não tem potencial de viajar com o aluno para certo canto, que a realidade virtual, o cara vai conseguir ir e ficar imerso nesse local, em história e tudo mais, para você aprender mais. Assim, você consegue balizar quando a tecnologia fica mais barata, mas você dá acesso para essas pessoas, né? E isso é a melhor parte, eu acho, né? A gente usar para o lado bom, né? Essa é a parte difícil. É complicado, ó. Algoritmo de destruição em massa. Eu li esse livro em janeiro do ano passado, e aqui tem muitos exemplos do quanto as tecnologias emergentes elas têm esse poder de aumentar as desigualdades em massa.
né? A gente via situações que eram grupos. Hoje em dia, a gente está falando de um poder mundial, de dividir opiniões e a gente falar de mudar a dinâmica de sociedade, de governo, de finanças, de tudo, sabe? Então, um ponto também importante de observar é que hoje no Brasil, pessoas não têm esgoto em casa. Essas pessoas não têm comida. 30% dos brasileiros, né, sei lá, em janeiro não tinham comida em casa. E aí a gente se questiona muito assim, mas eu vou dar internet para essas pessoas que não têm comida? Eu acho que não tem que ser o ou. Vamos falar do e? E comida, e internet, e esgoto, e água encanada. Porque isso é incluir. Né? Então, eu acho muito importante a gente falar. Tipo, a gente tem acesso a muita coisa, mas metade da população não está tendo acesso. E é importante a gente olhar para entender esses danos, né? Porque a gente está falando dessas pessoas que não estão usando, por exemplo, essas tecnologias generativas e vão ficar alheias. Em pouco tempo, elas não vão conseguir estar aptas para processos seletivos. Muito aconteceu, né? Tipo, o uso de tecnologias já era acelerado antes da pandemia, mas a pandemia trouxe essa urgência de dizer, olha, se você não souber, no mínimo, usar um Google Drive da vida, você não pode trabalhar na minha empresa. Em papéis que são papéis mais básicos, digamos assim. Então, não tem como voltar atrás. O que a gente está vivendo não tem volta atrás. Acho que a gente, enquanto tecnologistas, pensar em como mitigar esses danos e fazer o que a gente puder para ampliar esses acessos. É muito importante a gente pensar sobre isso. E no aspecto específico aí de desenvolvimento, né? Então, a inteligência artificial usada como copilot, como que ela vai mudar, na sua visão, as rotinas aí de desenvolvimento? Já mudou, né? E eu acho que, além do desenvolvimento, a gente pode falar do ciclo de vida de software, né, de desenvolvimento de software. Então, não é só o momento de criar código. Esse é um dos menores momentos. Eu tenho aprendido muito isso, tenho discutido muito dentro da TOTOX, junto com Rosi, que é a nossa líder de tecnologias emergentes. E ela fala muito sobre isso, sobre não dá para só pensar em uso de IA em hora de ter um copilot da vida, né? Mas em pensar todo o seu fluxo, né, todo o seu ciclo de desenvolvimento de software. Porque dá para você melhorar, sei lá, na hora de você deployar código, dá para você melhorar na hora de teste, na hora de você buscar vulnerabilidades, né? Então, você tem várias etapas dentro do ciclo de desenvolvimento de software que você pode usar a inteligência artificial e reduzir só para gerar código. Você está reduzindo o potencial dessas ferramentas. Então, é muito legal observar assim, o todo, né, do que é potencial de entrega de valor agregado com o uso de IA. Programação de inteligência artificial. Você chegou a estudar alguma coisa na parte do back-end, de programar uma inteligência, ou você está no React? Como que está essa parte de estudos? Pronto. No momento, eu estou focando muito no que eu estou estudando na universidade, né? E, recentemente, eu fui convidada para participar de um programa de residência na TOTOX, de residência em arquitetura de sistemas. Então, é o que eu tenho que estudado no momento. Acho que o máximo que eu cheguei perto de IA é Python na faculdade. Então, tenho visto também muito documentação de como utilizar integrações, né, com IA. Mas não cheguei a criar nada, mais por curiosidade mesmo, porque a gente não pode estar alheia, né, como eu falei. Alguns conceitos também eu tenho buscado ver mais para você não reduzir que IA é só inteligência artificial generativa, não é? Tem muita coisa legal para a gente aprender sobre. Gabi, mais alguma consideração? Nogue? Não, só parabenizar esse Mara, que história Você tá inspiradora tocado, né? mesmo, né? Tocado, Eu acho que é isso, né, Nogue? O quanto a gente trazer pessoas que contam essa história e mostram outras realidades, né? Realidades diferentes da que a gente trouxe até agora aqui no podcast é inspirador. E eu espero que a história dela inspire muitas outras pessoas, né? Gente, muito obrigada pelo convite. Eu amei nosso papo, amei conhecer vocês. E vamos juntos. Simara, Em muito breve obrigado. um collab. Em breve um collab. Vem aí, Vamos fazer um collab. Pô, como Exato. não, cara? Vários, né? Que a gente viu que tem várias oportunidades. Vamos aí, gente. Obrigada, viu? Bom demais, Simara. Obrigado, Simara. Obrigado. Gente, esse foi mais um Stormia Talks.
Se gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, deixa seu like, segue a Simara nas redes sociais dela, no LinkedIn. Sim. Ela é uma top voice de inovação e tecnologia. Não tem como você deixar passar o que ela fala ali no LinkedIn. Tá no Instagram também, Simara? Sim, Simara _ Conceição no Instagram e em todas as outras redes, Quero Ser Dev e LinkedIn Simara Conceição. Muito e bem. aproveita também para ouvir o podcast dela e o nosso, né? Exatamente. Vou deixar os links aqui nos comentários para vocês seguirem as páginas dela, ouvirem o podcast dela. E é isso, gente. Semana I9, cheia de inovação para vocês aprenderem. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Valeu!